Gente, hoje eu vou contar para vocês a versão equatoriana da Ainda Estou Aqui, porque como muita gente mencionou nos comentários, o filme Ainda Estou Aqui se relaciona a histórias infinitas que acontecem em toda a América Latina. É uma história terrível, tá bom? Então, escutem, não chorem e, por favor, escutem até o final porque é importante. Hoje eu vou contar para vocês o caso dos irmãos Restrepo, dos hermanos Restrepo, um acontecimento traumático que aconteceu no Equador nos anos 80. Vamos lá. A família Restrepo era uma família que ficava em Quito, na minha cidade, na capital do Equador. Era uma família de classe média alta e nos anos 80 os pais já estavam morando no Equador há 20 anos. Eles são colombianos. Os filhos eram equatorianos. O maior tinha 17 anos, o menor 14 e a menina não chegava nem a 10. Pedro e Santiago ficaram com a menina durante um final de semana porque os pais decidiram viajar para a Bahia de Caracas, na praia, uma cidade que fica na costa. Foi aí que aconteceu o desastre. Os filhos, os dois meninos, tinham planejado para o sábado deixar sua irmã numa festa infantil, depois ir buscar um amigo na cidade, em Quito, e depois eles iam deixar este amigo no aeroporto. Eles deixaram a irmã na festa infantil, saíram para a rua com seu carro e nunca mais eles foram vistos. Eles desapareceram. Eles foram sumidos e depois a gente descobriu a crua e espantosa verdade. Quando os pais voltaram de Bahia de Caracas, da costa, e viram que seus filhos estavam desaparecidos, eles imediatamente saíram para a rua e foram procurar a polícia. Eles eram pessoas com contatos, então imediatamente, com muito barulho, eles conseguiram a ajuda de uma detetive. A detetive era Doria, não sei qual delas ela é, mas era uma detetive assinada para o caso. Ela ficou enrolando eles dias. Eles ficaram visitando prisão por prisão, visitando cadeira por cadeira, centro de detenção de menores por centro de detenção de menores. Viajaram para Santo Domingo, que fica 2 horas de Quito, porque tinham informações de que foram sequestrados. Foram para Ipiales, que fica na fronteira entre Equador e Colômbia, a 3 horas de Quito, porque tinham informações de que os meninos eram sendo levados para outro país, para Deus saberá o quê. Foi só depois de muitos meses de investigação que eles descobriram, por vazamentos de policiais que não estavam compactuando com o que estava acontecendo, que eles descobriram a verdade. Acontece que os meninos estavam dirigindo o carro, ele de 17 anos estava dirigindo o carro, quando eles se encontraram com um controle policial, com o Blitz. Ele imediatamente, como não tinha carteira de motorista, tinha 17 anos, pegou para a esquerda e foi embora. Ele tentou fugir. Aqui é muito importante explicar para vocês o contexto do meu país nos anos 80. Nos anos 80, o presidente era León Febres Cordero e o Equador estava atravessando um momento de muita tensão social. Diferente do Brasil, onde vocês tiveram ditadura militar, no Equador a gente sempre foi uma democracia. No entanto, nos anos 80, pela escalação da violência na Colômbia, porque na Colômbia estava o Pablo Escobar e estava tocando terror, no Equador começou a aparecer um monte de mini-guerrillas, grupos armados que queriam fazer no Equador a mesma coisa que estava acontecendo na Colômbia. Foi aí quando León Febres Cordero se tornou o presidente de mão dura. Ele se tornou um presidente que colocou os militares, os policiais na rua e ele deu absolutamente todo o poder possível para eles controlar as ruas e colocar os criminosos na cadeira. Nesse momento, o Equador estava atravessando um momento de preconceito com os colombianos, porque obviamente, como eles viam no jornal que os colombianos estavam tocando terror, né, principalmente o Pablo Escobar, eles criaram, tanto os policiais como os militares, como o povo equatoriano, criaram um preconceito com o povo colombiano. E aí vem o ponto. As crianças não eram colombianas, eram equatorianas, mas tinham sotaque colombiano porque eles escutavam os pais falar. Eles tinham sotaque colombiano, eles eram homens e eles estavam fugindo da polícia. Então, obviamente, os policiais imediatamente tentaram linkar as crianças como criminosos. Eles foram levados para uma prisão provisória e aí, tristemente, com dor no meu coração, falo para vocês que eles foram torturados. Eles foram por vários dias presos, torturados, a palavra é essa. Foi aí que aconteceu o desaparecimento. As informações que a gente tem hoje sabemos que o filho mais velho foi desvivido porque colocaram uma sacola plástica com gás lacrimogêneo e ele era asmático, então ele teve um ataque asmático e um paro cardíaco. O irmão mais novo assistiu tudo isso, por quê? Porque ele estava do lado, ele assistiu o irmão ser desvivido. E os policiais nervosos, que o menino falasse alguma coisa, desviviram o menino. Os dois meninos, depois, os corpos, foram jogados num rio. O rio onde eles foram
jogados é a Laguna de Jambo. É uma lagoa muito profunda, com águas muito frias, localizada a poucas horas de Quito, da minha cidade. Lembrando a vocês que minha cidade é nas montanhas, então é muito fácil você encontrar com lugares muito difíceis de acessar. Estas informações imediatamente chegaram aos pais, né, com estes vazamentos. Eles imediatamente começaram a militar na rua, começaram a caminhar todos os dias, fazer um protesto no centro da minha cidade, do lado do Palácio Presidencial. E a frase "com mi coração em llamas" se tornou o lema, o símbolo nacional deste crime de Estado. Com mi coração em llamas, por quê? Porque os pais estavam com seu coração na lagoa onde estavam seus filhos. É trágico, e o mais trágico de tudo isto com os pais é o fato que eles receberam muita informação falsa. Eles encontraram o carro dos filhos numa floresta do lado de Quito. Tinha informações de que eles tinham tristemente se desvivido dirigindo, e era mentira. Como expliquei, eles viajaram pelo Equador inteiro com informações de que eles estavam sendo levados por outros grupos criminosos, e tudo se tornou uma grande mentira. Se descobriu que a policial que foi assinada para eles foi assinada para enrolar mesmo. Tipo, existe a teoria de que a polícia não sabia o que estava acontecendo, mas eles já imaginavam o que os policiais que tinham prendido os meninos tinham feito, então eles queriam colocar uma policial para enrolar, enquanto a própria polícia ia atrás dos culpados e escondiam a evidência. Para deixar a coisa ainda mais traumática, pouco tempo depois, quando o caso se tornou um mega escândalo nacional, a mãe dos meninos tristemente faleceu num acidente de trânsito. Eles já estavam nesse momento Eunice Paiva na sorveteria, eles já sabiam que os filhos não iam voltar, e eles decidiram fazer uma viagem muito rápida para a praia, para que a sua filha, principalmente a menina, consiga se distrair. Quando eles estavam voltando da praia de carro, eles se acidentaram com um caminhão, e ela tristemente foi desvivida. O pai se tornou o militante absoluto desta causa, se tornou muito famoso no Equador. Ele recentemente faleceu, mas o fato é que só a finais dos anos 90 foi que o governo equatoriano declarou que o que aconteceu com os meninos foi sim um delito de Estado, e que sim, foi as forças policiais as que cometeram o crime. Para vocês, para seu conhecimento, várias campanhas de exploração da lagoa aconteceram nos últimos anos, nunca se encontraram os corpos. Então, o pai nunca conseguiu descansar em paz, sabendo que realmente essa história era real. Ele nunca teve provas de que os filhos realmente estavam em Jambo. Esta é uma história que toda criança cresce escutando no Equador, porque por muito tempo foi uma lembrança de um passado muito traumático. Mas tudo se tornou ainda mais forte com o documentário, porque graças a Deus a arte sempre traz visibilidade para casos tão importantes como este. A irmã dos meninos desaparecidos fez um documentário muito famoso chamado "Com Meu Coração em Jambo", que é a frase do pai. O documentário é praticamente o testemunho do que ela viu como criança, de que ela foi para a festa, ela ficou horas esperando os irmãos chegar, e nunca chegaram. E ela conta da depressão absurda que se instalou na sua casa e que se instaurou na cabeça da mãe e do pai, e que ela perdeu não apenas seus irmãos, mas também seus pais. Ela fala que praticamente ficou sem família. Finalmente, eu não queria, como muitos brasileiros, não queria ver isto como algo presente, né? A gente quer ver histórias como Ainda Estou Aqui, como Mi Coração em Llama, como coisas do passado, mas tristemente são coisas do presente. O Equador, nos últimos 5 anos, viu sua paz, porque éramos um país muito pacífico, completamente acabado com a chegada de grupos de criminosos estrangeiros de outros países que colocaram o país basicamente em estado de terror. O governo atual está tentando controlar as ruas, está tentando controlar as cidades, colocando militares, e obviamente a história está condenada a se repetir. Em dezembro, 4 crianças em Guayaquil, 4 crianças pretas, desapareceram das suas casas. Eles estavam jogando futebol quando eles foram presos pela polícia durante um controle policial. Na verdade, era policial militar, então eram os militares e os policiais. Nunca se soube exatamente o que aconteceu. O fato é que as crianças foram encontradas desvividas num rio um mês depois. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe. E talvez a gente nunca vai saber. Pelo menos neste caso a gente encontrou os corpos. Mas é a mesma coisa que os irmãos Restrepo, se repetindo. Quase 40 anos depois. É uma história traumática? É uma história traumática pra cacete. Eu tô sem voz. Nossa, é muito pesado. Mas o que a gente pode falar é que a arte importa, porque a gente descobre essas histórias, e é importante para as pessoas não politizar estes casos. Eu assisti esse documentário na minha escola. Eu tinha 16 anos. Mudou minha vida. Foi triste.
E o fato de saber que hoje este tipo de documentários como filme podem ser politizados é muito, muito triste. Espero de todo o coração que isso pare de acontecer. E meu coração em Jambo, gente. Acho que todo equatoriano tem seu coração em Jambo. Uma parte de nós ficou nessa lagoa.